Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se crescido. Pedro Mexia confessa-se comum e João Miguel Tavares sente-se fundido. Está reunido o Governo Sombra, desta vez na Feira do Livro de Lisboa, perante uma multidão. Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos na Feira do Livro de Lisboa, desta vez com um Governo Sombra especial e com saudações para quem nos está a ver em casa, mas também, muito especialmente, para toda esta gente que devia estar a comprar livros e está aqui a olhar para nós nesta sessão no Parque Eduardo VII em Lisboa. Muito obrigado. E que tal o ambiente neste bairro de barracas, Ricardo Araújo Pereira? É um bairro, não é, atenção, para já devíamos sublinhar que as pessoas estão aqui, quando disse que estavam a olhar para nós, é mesmo isso que estão a fazer, porque em princípio não nos conseguem ouvir bem. Só conseguem... riram, portanto se calhar ouvem. Não, mas é só os primeiros filas, lá atrás há gente frustrada. A primeira fila, e a primeira fila contou às filas de trás. Aquelas pessoas que estão ao pé da bandeira portuguesa não estão a ouvir nada. Não ouvem nada, não é? Mas este bairro de barracas é especial porque até neste bairro de barracas, que é a Feira do Livro, que é bom de frequentar, há uma diferença de classe muito clara, porque isto não são só barracas, há um condomínio de luxo, a Leia tem um condomínio de luxo lá em cima, que aí sim, edita-se como deve ser. A pobre editora onde eu edito tem sim uma barraca, o que é merecido, aliás. Isso é mentira. Mas tem, é uma barraca. É uma barraca. Nós estamos na praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que também tem a sua dignidade. Já se andou por aí, pela feira, a ver como é que estão as coisas este ano, ou desta vez não está para selfies? Não, eu estou sempre disponível para selfies. O país precisa de afetos. Menos a seguir ao programa, não é? Que tens de ir embora. A seguir ao programa tenho de ir embora, mas antes já distribuí bastante afeto, o país precisa e o Presidente dá, e porque é que eu não hei de dar também? É verdade, acho que é uma... Mas está disponível, portanto, para... Contem comigo para quando vier cá, para afeto, sim, sempre. Só não a seguir isto que eu tenho que ir para o aeroporto. Pedro Mexia, qual é a memória mais antiga que tem da Feira do Livro de Lisboa? A memória mais antiga contrasta com a memória atual. A memória mais antiga é passar na feira e a dizer: Ana, tantos livros que eu não tenho. E agora é: Ana, tantos livros que as livrarias não têm. Porque, de facto, o mercado livreiro, ou melhor, o mercado das livrarias degradou-se tanto que realmente há livros que nós já só vemos quando estamos na feira, porque são antigos, o que quer dizer, em linguagem de livraria, têm mais de 3 anos. São os chamados livros antigos. É o fundo de catálogo. É o fundo de catálogo. De que é que mais gosta na Feira do Livro, João Miguel Tavares? Eu gosto de imensa coisa, mas o que é engraçado na Feira do Livro é a Feira do Livro existe não só para nós comprarmos livros, mas para o Parque Eduardo VII fazer sentido. Porque o Parque Eduardo VII não faz qualquer espécie de sentido sem ser com a Feira do Livro. Também tem alguma atividade. Não. É assim... Tudo o que não seja, que não corresponde aos teus gostos, não faz sentido. Não, mas é... Eu estava a falar da parte central, não estava a falar das laterais. As laterais sempre foram muito animadas. Mas esta parte central é uma coisa completamente absurda. A arquitetura do Estado Novo tem algumas coisas que até são engraçadas, mas não o Parque Eduardo VII. Agora, quando existe, a não ser para fazer, sei lá, corridas de carrinhos de rolamentos, mas quando vem para aqui a Feira do Livro isto faz sentido e é de facto um espaço super agradável. Acho que devia estar aqui o ano inteiro. Quanto é que gasta em farturas e gelados de cada vez que traz a família à Feira do Livro? Não, pá, eu gasto imenso, é mesmo em livros. Sem estar a querer armar, não. Os livros saem mais caros do que as farturas. Mas ainda bem. A gordura também faz bem aos livros. Eu sou a favor disso. Há gente que torce o nariz e diz: ai, que horror, a literatura junto com as farturas. E eu não sou desses. Por mim, acho que se pode estar com uma boa fartura na mão direita e a ler o livro na mão esquerda. Aliás, eu lembro-me bem... Pode ser ao contrário? Havia um colega... Também pode ser ao contrário. Eu tinha um colega no Diário de Notícias que era um grande leitor e uma vez entrei na casa de banho e ele estava no urinol a ler. Portanto, estava com a mão direita ocupada e a ler com a mão esquerda. Era incrível. Bom, no final do programa vamos falar de livros, um pouco mais.
Por agora vamos aos temas da semana, porque é para isso que este programa existe. E o Pedro Mexia quer ser Ministro da Indisponibilidade. Para que é que não aceita ser convidado, Pedro Mexia? Não, eu não aceito dar explicações, basicamente. Porque o que então não pode ser convidado para nada. Não pode ser convidado para nada. Porque este episódio que se passou com o possível futuro chefe das secretas, que afinal não foi, pode ter uma leitura de copo meio cheio, que foi o que o João Miguel fez no Público, que é isto correu bem porque houve pessoas que fizeram perguntas, houve deputados que fizeram perguntas, houve jornais que fizeram perguntas, soube-se coisas e essas coisas tiveram consequências. No caso foi que uma escolha do Primeiro-Ministro acabou por ser inviabilizada por indisponibilidade do próprio, tendo em conta o caso que se levantou. Mas há uma maneira de ver o copo meio cheio, meio vazio, aliás, que é, nós não sabemos o que se passou, na verdade, porque se nós somarmos as colunas e temos, de um lado, Ana Gomes, Luciano Alvarez, José Vegar, João Soares, Manuel Alegre. E do outro lado temos, além de vários diplomatas que vieram defender o presumível indicado, que acabou por não ser por António Costa, tivemos António Costa a sugerir que falou com o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Estrangeiros de então, portanto, Jaime Gama e António Guterres, que disseram que o comportamento do diplomata foi honrado e irrepreensível. E, portanto, na verdade, nós não sabemos o que aconteceu. E o antigo ministro, o embaixador Martins da Cruz, disse que devia haver um livro branco sobre Timor, isto é, não um livro em branco, que é mais ou menos o que temos, mas um livro em que se publicasse documentos, porque, independentemente deste pormenor das secretas, e tendo em conta que nós temos uma longa história não muito digna de nos irmos embora de sítios, se calhar era bom percebermos o que é que, independentemente desta espuma do dia, o que é que se passou em Timor, e não ficámos a saber. Ficámos a ouvir várias pessoas respeitáveis a dizer coisas, algumas muito indignadas e outras muito indignadas em sentido contrário, mas o que é que aconteceu? Ninguém sabe. Qual terá sido a gota d'água, João Miguel Tavares, que levou Pereira Gomes a recusar o convite do Governo para assumir o cargo de Secretário-Geral dos Serviços de Informações da República Portuguesa? A gota d'água foi o acumular de depoimentos pondo em causa o comportamento do senhor em Dili. Eu, nesse aspecto, discordo do Pedro Mexia. Ou seja, é verdade que já agora o Ministério dos Negócios Estrangeiros podia abrir os arquivos para saber o que se passou, afinal, estamos a falar de um acontecimento que já tem 18 anos, não aconteceu anteontem, não é? Já tem 18 anos, portanto as pessoas têm o direito de saber isso. Agora, a partir do momento que ele diz tchau, tchau, quando se acumulam artigos de jornais, de jornalistas que estiveram presentes, que assistiram àquilo tudo, quando, de repente, a Assembleia da República diz ok, então vamos fazer uma audição a sério a este senhor e vamos escrutinar o que é que se passou. E o senhor é isso, põe ao fresco, não é? E diz, então deixem estar, não se incomodem que eu já não quero. É evidente que eu acho que quem o estava a acusar tem mais razão do que quem o estava a defender. Bem, o que ele diz é que ficaria naquelas funções sempre sob um ónus de suspeita que era contraproducente para as funções que estava a desempenhar. Não compro. Não compras? Não compro, claro que não compro. Não compro, quer dizer, se o senhor tem uma defesa sólida e essa defesa estaria certamente documentada, as pessoas não andam a entrar e a sair de sítios como Dili, com a sensibilidade daquilo que estava a passar em 1999 e sem deixar a documentação escrita. E, portanto, é certamente que haveria documentos e provas para nós concluirmos o que é que ali se passou. Ele não as quis ver. E, portanto, não as quis ver, não. Ele conhecia-as e não quis que provavelmente elas fossem mostradas. Eu tenho pena. Agora, eu não tenho grandes dúvidas de que quem estava a falar a verdade era Ana Gomes e Vegar e essas pessoas. Agora, o meu copo meio cheio, como o Pedro Mexia lhe chamou, vem de um... Eu fiquei muito agradado com aquilo que se passou, não por eu saber o que é que aconteceu, em relação mas por se ter feito genuinamente escrutínio em relação ao passado de uma pessoa e dele estar a ser acusado por pessoas da sua área política. Percebeu-se justamente que a nomeação não era pacífica dentro do PS, porque o caso foi levantado por Ana Gomes e depois há um artigo de Manuel Alegre no Diário de Notícias em que Manuel Alegre escreve o seguinte: Pereira Gomes não pode dizer na minha cara que tem a consciência tranquila. Ele sabe que eu sei, diz Alegre, que telefonava constantemente a Guterres a pedir para o tirarem de lá. Ele sabe que eu sei, que ofereceu o meu filho
Manuel Alegre a falar do diplomata Francisco Alegre Duarte, que lá estava em Dili na altura, que ofereceu o meu filho como voluntário para ele se pôr ao fresco. Ele, Pereira Gomes. Claro. Há aqui também uma mistura de caso pessoal a juntar-se a esta situação, porque Manuel Alegre sabe qualquer coisa de âmbito pessoal que nós não sabemos, não é? Essa é a parte mais inquietante, que é o futuro chefe dos serviços de informações. Há gente que tem informações sobre ele, que é o que o Alegre diz, mas não dizem exatamente quais são, mas parece que são desagradáveis. Ainda mais uma passagem do artigo de Manuel Alegre. O ministro Santos Silva também sabe que eu sei que ele sabia que Pereira Gomes era uma péssima escolha. Essa era a tradição na política portuguesa dessa frase. Ele sabe que eu sei que ele sabia. Esta acusação ao ministro dos Negócios Estrangeiros pode servir, neste caso, como uma espécie de escudo protetor para António Costa, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, em princípio, pois não, o António Costa não precisa de grande escudo, porque se as coisas que correm mal são estas, é uma coisa tão marginal que ainda por cima se resolveu e tal. O Costa é a pessoa com mais sorte que eu conheço. É uma coisa inacreditável. Se ele quiser treinar o Benfica a seguir a... Nós, nessa matéria, não é necessário. Não nos podemos queixar, mas ele também tem sorte. Agora, o pensamento que é difícil de acompanhar do Manuel Alegre, não é? Porque ele diz que o Ministério dos Negócios Estrangeiros atual sabe que ele sabia. É um raciocínio intrincado e que ainda por cima foi escrito mesmo nas vésperas do Alegre ganhar o Prémio Camões. E eu associei as duas coisas, que talvez aquele texto tivesse contribuído para... Já faz parte da obra? É capaz de fazer parte da obra. Dizer que é dos melhores textos que eu li. Não é? E é daqueles que dão que pensar, de facto, porque é difícil saber do que é que ele está a falar. Bom, então entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro da Indisponibilidade. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Jogo. Está com alguma fezada quanto à próxima taluda, João Miguel Tavares? Não. Neste jogo em particular que eu quero falar... Mas trata-se de taluda? Sim, trata-se de taluda e eu não apostava. Isto é por causa do Montepio... Não ia a jogo? Não, eu parece-me que isto é a Santa Casa a tentar jogar no Euromilhões com o Montepio. E como a Santa Casa saberá, não é boa ideia estar a jogar no Euromilhões contanto que ele saia. E aquilo não é a Santa Casa a meter 50 cêntimos ou €1 para jogar no boletim da semana. Fala-se em meter 140 milhões para investir no Montepio, que é aquela coisa que as agências de rating colocam tudo, não é bem no nível do lixo, é mesmo no fundo do lixo. Aliás, ainda esta semana... que já tem... É naquele lixo que já não se consegue raspar do fundo do balde. Ainda esta semana o Banco Popular foi vendido, Espanha, por €1 ao Santander. Se tivéssemos sido informados disso, se calhar dávamos €1,50 por aquilo, ou não? Dávamos €1,50. A gente podia todos aqui... Eu acho que sim, se nós abríssemos a carteira e dessemos €1, o Tomás Correia, que é o do Montepio, vinha aí e aceitava, toma lá o Montepio. Porque o Banco Popular foi €1. Porque é que é vendido por €1? Porque depois a seguir é preciso um aumento de capital gigantesco. Ora, aquele Banco Popular que valeu €1, ainda assim também está no lixo das agências de rating, mas está umas camadas acima, está mais próximo da tampa. Enquanto o Montepio está bem próximo do fundo. E então tudo isto é incompreensível. E é de facto um daqueles casos em que apetece dizer, se fosse o Passos Coelho realmente a ter essa peregrina ideia de andar a pressionar a Santa Casa para ela desatar a investir no Montepio, o que não se diria. E esta espécie de silêncio, até o próprio Santana anda para aí a dar entrevistas, já me parece relativamente embaraçado. Ele no início ainda achava, mas será que o Santana também quer isto e quer se meter, agora quer ser banqueiro? Mas o senhor até já veio dizer, eu não quero ser banqueiro. E da última vez ele pareceu-me bastante convincente. Portanto, ele está a ser empurrado pelo governo para aquilo. E é uma coisa que me faz imensa confusão. É evidente que se aquilo for um bom negócio, haveria uma longa fila de gente interessada a investir no Montepio. Sendo evidentemente um negócio de risco, eu não consigo compreender como é que a Santa Casa, que tem dinheiro supostamente para ajudar as pessoas mais pobres e os desvalidos da sociedade portuguesa, deve colocar o dinheiro ali. Parece-lhe incompatível, Ricardo Araújo Pereira, que uma organização destinada a ajudar os pobres tenha um banco, ou só a considera vocacionada para o Banco Alimentar? Não, Carlos, eu aliás, em fevereiro do ano passado, antevendo o que se está a passar agora, como todos os grandes cronistas, eu escrevi na prestigiada revista Visão que era favorável a um entendimento que misturasse, de facto,
os jogos da Santa Casa com bancos falidos. Consubstanciado num jogo chamado Totobanco, em que os jogadores apostavam no banco que iria falir na semana seguinte. Esse era o meu plano. E acha que vem daí a ideia? Sim, eu não sei porque... Atenção, eu fui mais específico do que isto. Estava uma coisa bastante bem delineada. O que acontecia era... Tentava-se adivinhar o banco que ia falir na semana seguinte e ainda se jogava em 4 números e 2 estrelas. Os 4 números eram, em milhares de milhões, o valor do resgate que o banco ia precisar. Por exemplo, no caso do BES, ganhava o apostador que tivesse posto 5000. E as 2 estrelas era o valor em milhões da caução para tirar da prisão o banqueiro. Também no caso do BES, a chave certa era 03. Foram 3 milhõezinhos. Pareceu uma ideia excelente. Passou um ano e tal, não ouvi dizer nada. A Santa Casa não me contactou. A qual não é o meu espanto quando neste momento estamos então a... Isto é, apesar de tudo, este jogo é ligeiramente diferente do que eu propus. E este ocorreu-me... aquela música maravilhosa do José Mário Branco que se chama FMI. A certa altura ele diz assim: a ti não é qualquer totobola que te enfia ao barrete, filho. E aqui o que me parece é que se está a tentar enfiar o barrete ao totobola. Porque é o mundo de pernas para o ar. Sim, é a Santa Casa responsável pelo totobola a quem se está a tentar enfiar um barrete, parece. A responsabilidade pela decisão, neste caso, recai sobre o Governo ou sobre o Presidente da Santa Casa, Pedro Mexia? Bem, é muito engraçado ver a maneira como António Costa, mesmo antes de ser Primeiro-Ministro, foi tratando Santana Lopes, com elogios desmesurados, dizendo que a colaboração entre a Câmara e a Santa Casa tinha sido espetacularmente boa e inédita na colaboração passada. As próprias hesitações de Santana Lopes na Câmara de Lisboa, que levaram ao triste resultado que se conhece, ajudaram um pouco nisso. As hesitações sobre se era ou não candidato, acabando por não ser candidato e ficando na Santa Casa. Se era ou não candidato. E agora, a certa altura, ele parecia estar a ser empurrado, parecia que queria, agora deve ter olhado para os papéis e percebido que não, mas o professor César das Neves, que nós às vezes citamos só quando ele fala de economia e não de coisas entre meninos e meninas ou meninos e meninos, mas quando ele fala de economia às vezes... Estás a fechar assim os olhos, parece o Medina Carreira. Está bem, desculpa. Era só para um breve apontamento. Muito obrigado, mas tenho a luz na cara. Ele escreveu o artigo dele sobre o caso, chama-se Banca assalta esmolas. É o título da crónica. Talvez esmolas não seja a palavra mais politicamente correta, mas de facto é isso. Porque é que meter dinheiro num banco, mesmo por instituições duvidosas, é discutível neste momento. Por uma instituição que tem uma função meritória, é absolutamente absurdo e Santana Lopes devia acabar com esta conversa rapidamente. O João Miguel Tavares fica então Ministro do Jogo. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro do Hacking. Está a pensar tornar-se um pirata informático, não, Ricardo Araújo Pereira? Não é isso? Não me seria possível, porque eu só uso o computador para coisas, enfim, para, digamos, rudimentares. Não teria capacidade. Mas, Quero falar de mais um caso com os aparentemente incansáveis piratas informáticos russos. Russos, ao que parece, os piratas informáticos russos, esta semana, conseguiram colocar umas notícias esquisitas num determinado jornal, fazendo com que o Qatar ficasse mal visto e assim justificasse que o Presidente dos Estados Unidos, juntamente com vários outros países daquela região, votassem o Qatar a uma espécie de ostracismo. É preciso explicar que os países vizinhos do Qatar cortaram relações diplomáticas e isolaram aquele pequeno emirato, mas muito rico, acusando-o de financiar o terrorismo. Exatamente. Mas tu também não achas que isto dos piratas russos também já serve desculpa para tudo? Qualquer dia um gajo está a ter uma má performance e diz: desculpa querido, isto é por causa dos piratas russos. Não, mas não funciona, eu já tentei, essa mas eu acho, vamos lá ver, para já essa ideia da Arábia Saudita
dizer ao Qatar, ei, vocês financiam terrorismo, é, mais uma vez, usando um clássico exemplo, é como a Xixolina dizer a uma senhora, epá, és um bocado galdéria. Não faz sentido, quer dizer, é de facto preciso alguma lata, não é, para a Arábia Saudita dizer isso. E depois, esta ideia de que piratas informáticos, não é, conseguem mudar o destino do mundo, fazendo umas gigajogas esquisitas. Porque isto, reparem, eu não digo isto não tanto como cidadão, mas como espectador de cinema. Porque os filmes de espionagem, se isto é assim, o 007 e não sei o quê, deixa de ser um tipo que anda à luta com gigantes com dentes de metal e coisa, e passa a ser um desses miúdos de tez esverdeada que estão a programar COBOL ou o que é e a fazer coisas esquisitas na internet. Que tipo de filme é que é esse? Olha, vou salvar o mundo. Como? C2 pontos //. Entretanto, o ex-diretor do FBI, que foi despedido por Donald Trump, foi esta semana ouvido no Senado norte-americano. Qual é que lhe parece ter sido o aspecto mais relevante daquela audição, Pedro Mexia? O aspecto mais relevante da audição foi quando ele disse que a Justiça estava, neste caso o FBI, estava a investigar alguma coisa. O Presidente dos Estados Unidos tentou obstruir essa investigação, mas não houve obstrução da Justiça. Portanto, ele nunca diz, ele descreve tudo o que aconteceu, que se define como obstrução da Justiça, mas não diz a palavra. Aliás, a audição, a intervenção dele é toda absolutamente fleumática. Ele tem uma calma e uma tranquilidade extraordinária perante os senadores que queriam, de alguma forma, alguns deles, defender Donald Trump. Mas isso significa que, justamente, tudo o que ele diz é baseado em registros, é baseado em... Ele não quis... Acho eu, ele não quis politizar a sua intervenção no sentido de se apresentar como uma espécie de força de bloqueio, como adversário do Presidente. Mas o que ele disse foi, o Presidente da República mentiu. Sim, isso ele disse até com todas as letras. O Presidente da República mentiu e o Presidente da República disse para eu parar com essa investigação. Com uma investigação que é só uma das investigações mais importantes porque, lá está, os russos aparentemente estão em todo o lado nas conversas a propósito da administração americana. Portanto, as pessoas disseram, ele não disse nada de especial. Isto é porque já se espera tudo. Não, mas é o problema do excesso de expectativas, não é? Porque o que ele disse foi muito especial. Com qualquer outro presidente, tinha-se dito, foi arrasador. Mas aqui, ele teve foi cuidado. E claro que depois o Trump respondeu com algum cuidado. Atribui significado ao facto de Trump, em vez de ter respondido diretamente no primeiro momento, ter mandado um advogado, o João Miguel Tavares? Deve ter sido difícil, devem ter obrigado a que ele estivesse fechado numa jaula durante algum tempo e mandaram um advogado... Tiraram-lhe o telemóvel, com certeza. Tiraram-lhe o telemóvel, proibiram-no de ir ao Twitter e mandaram um advogado a ver se ele dizia alguma coisa ponderada, não é? E mesmo assim ele já vem mandar umas bocas para o Twitter. O que está em causa agora é saber se Trump poderá vir a ser acusado de obstrução à Justiça. Parece-lhe que depois deste testemunho de James Comey ele está mais próximo ou mais distante disso? Eu diria que provavelmente é capaz de estar mais distante, porque é a questão das expectativas. O testemunho não foi suficientemente arrasador, como se esperava, não é? A CNN até pôs a fazer um countdown os Estados Unidos parece que quase pararam para ver o que é que ia dali sair. E o que ia dali sair não é suficientemente sangrento para pôr em causa o Trump. Sendo que também não acho, eu pessoalmente, que seja à altura de repente, desatar com um impeachment ao Trump. É preciso dar mais algum tempinho ao senhor, porque isso acho que não aproveita a ninguém. Era bom que o Trump caísse pela sua própria incompetência em eleições e não propriamente estar a ser corrido com mais um impeachment à Clinton, ainda que por outras razões. E não acho que isso fizesse muito bem aos Estados Unidos. A gente tem visto também o que é que tem acontecido no Brasil. Eu gosto que as pessoas sejam enxutadas quando as pessoas votam nelas. Podemos reter essa frase para o futuro? Enxutadas a não ser evidentemente, se de repente se descobrisse que ele e o Putin andavam ali em Marosca da Grande, não é? Mas o Comey também disse que o Trump especificamente não tinha sido investigado. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do hacking.
Agora, que estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, relembro que estamos em direto, ao vivo, na Feira do Livro de Lisboa, para um Governo de Sombra especial na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que hoje é dia 10 de junho, dia de Camões, dia de Portugal, dia das comunidades. Já comemoraram a vossa Portugalidade de alguma maneira? Ricardo, como é que hoje afirma essa lusitanidade? Eu hoje, excepcionalmente, optei por afirmar a minha lusitanidade fazendo... Eu gosto de Portugal, às vezes até gosto de alguns defeitos de Portugal, não é? Que é uma coisa, aliás, perversa. Mas eu acho que há 3 coisas em Portugal que me seduzem acima das outras, que são a língua, a comida e o clima. E por isso eu hoje comi, exprimi-me no nosso doce idioma e tive ao sol. Isso não é má, é excelente. E mais, atenção, é que estas 3 coisas às vezes, por exemplo, durante aí um tempo não havia jaquinzinhos e agora já há outra vez. Era um ataque à comida, não é? E agora já há restaurantes, há alguns ainda... Isso é porque a Azai agora está entretida com a EML. Com a EML, sim, e bem. É apanhar esses bandidos. Mas já se consegue comer jaquinzinhos outra vez. A língua às vezes também sofre ataques, mas a gente consegue fazer pouco das pessoas que têm a drive do mindset para fazer outsourcing. Já toda a gente já goza com essa gente e por isso continuamos a experimentar no nosso... Como é que isso se diria em português? Sei lá. Pois. Não interessa. Se não se consegue dizer em português é porque não interessa. E o clima está ótimo. Por isso eu senti-me mesmo muito orgulhosamente muito português. Se não fosse português, o que é que gostava de ser, João Miguel Tavares? Isso é uma boa pergunta. Acho que gostava de ser pai californiano. Também, a temperatura também é boa. Não, é por isso. É porque assim, eu gostava de ter 2 coisas, que era ter um país bem governado, rico, mas continuar a ter esta temperatura e este sol. E isso é muito difícil de conseguir. É raro, é. Quando nós olhamos para o planeta Terra, não há países bem governados com boa temperatura. Sim. Não há. Ou uma faz coisa sol ou outra. E é tudo à balda. Ou faz sol e é uma desgraça. E está tudo impecável. É isso. E eu não queria ser sueco. A coisa mais próxima disso, eu acho que é para aí São Francisco. Que acho que eles não tomam... A Califórnia também anda uma desgraça. Aquilo também tem para lá uma dívida de disparar. Mas talvez ali São Francisco, mas queria ser São Francisquense. O Pedro Mexia aposto que queria ser inglês. Não. Eu gosto mais de ser anglófilo que inglês, que é... Ser anglófilo fica só com a parte boa. Eu não percebo esta angústia da Portugalidade. Ao fim de 9 séculos já devíamos ter acalmado e sentar com o nosso orgulho dependente de quem nos dá 12 pontos na Eurovisão, não é? De repente estamos sempre dependentes do que dizem de nós. 900 anos, já chega, estamos bem, não? Mas essa costela anglófila mantém-se, não é? E vem mesmo a propósito. Vem mesmo a propósito para tentarmos perceber porque é que o Pedro Mexia se sente comum. Ou seja, não se sente lorde. Não me sinto lorde. É isso? Não, por causa se calhar. Dos comuns. Também não. Um bocado lorde. Também não. Os comuns, porque esta semana houve eleições na Grã-Bretanha para a Câmara dos Comuns. Para a Câmara dos Comuns, justamente. Quem é que ganhou, Pedro Mexia? Quem é que ganhou? Não é fácil dizer quem é que ganhou, porque houve várias derrotas. Quer dizer, num certo sentido, Jeremy Corbyn é quem tinham dito que teria uma derrota histórica. Não ganhou as eleições, claro, mas teve um resultado... Está na lista dos vencedores. A derrota, apesar de tudo, foi mais ou menos histórica, mas é a vantagem das baixas expectativas. Não, está bem, mas há um mês e tal dava 20 pontos os conservadores à frente. E, portanto, tivemos o segundo primeiro-ministro seguido que vai a eleições com excesso de confiança e que se sai mal delas. No caso de David Cameron não foram eleições, foi o referendo do Brexit. Ele achou que seria uma boa ideia espantar o UKIP por um lado e os eurocéticos dos conservadores fazendo um referendo que ele ia ganhar, perdeu. E a Theresa May achou que ia reforçar a maioria convocando eleições. E perdeu a maioria absoluta. E perdeu a maioria. Perdeu em Kensington. Quem conhece Londres, perder Kensington é um estado muito avançado de decadência. Mas mesmo assim vai formar governo com o apoio dos unionistas da Irlanda do Norte. Sim, com os unionistas da Irlanda do Norte, que têm 2 problemas. Primeiro, são totalmente contra... Portanto, são pelo Brexit, tendo a Irlanda do Norte votado a favor de ficar.
são totalmente contra qualquer estatuto especial dado à Irlanda do Norte e a questão do controle de fronteiras com a República da Irlanda, que é um grande barbicacho. E depois alguma legislação em matéria de costumes que curiosamente foi aprovado, embora a legislação progressista, foi aprovado pelo Partido Conservador na Inglaterra, como é o caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os unionistas da Irlanda do Norte são contra. Portanto, é uma coligação que não é uma coligação, é um apoio parlamentar. E há um processo de paz na Irlanda do Norte que, apesar de tudo, não é muito sólido. Quer dizer, tem as suas fragilidades e pode descarrilar de um momento para o outro. No passado só aconteceram dois parlamentos sem uma maioria clara, e o primeiro correu muito mal, o segundo correu relativamente bem ao Cameron, mas o segundo houve umas eleições uns meses depois e ganhou o Labour. E nesta vez pode acontecer a mesma coisa, porque o Jeremy Corbyn é, no certo sentido, um homem comum. Viu-se em campanha, não é um tipo que não é brilhante, é um tipo que eu acho que tem um programa político de 1970, mas pronto, mas há quem gosta, aparentemente. A juventude? A juventude gosta, 2/3 dos jovens votaram no Partido Trabalhista, portanto isso quer dizer alguma coisa, mas é verdade que lhe perguntaram quanto é que custava num debate e ele disse, isso tem que ver em casa. Quanto é que custava o quê? O programa económico. As medidas que ele propunha. As medidas. Mas a Theresa May, em campanha, é uma desgraça total. Basta dizer que ela foi... Não aceitou ir a um debate onde estavam os outros líderes. Ela é a primeira-ministra inglesa, era agora antes das eleições, sem ter ganho nada, porque ela sucedeu ao Cameron, e pode-se dizer, mas ganhou as eleições internas. Não ganhou, foram os outros que desistiram. Portanto, ela foi primeira-ministra sem ter sido testada, e agora, de repente... Mas espera aí, isso lembra-me qualquer coisa, não é? E Sim. corre bem cá, então, não sejas assim. Não, cá ninguém desistiu. Não. Qual é o paralelo? Então nós também somos governados por alguém que não ganha as eleições, pá, não sejas Sim, assim. mas depois foi ao Parlamento e havia maioria. Isso é verdade. E ela também. E ela, sim, há esta maioria com os unionistas. Que é que ninguém acredita naquilo. Claro. Que implicações... Eu acho que, para já, acho que o António Costa tem que começar a dar workshops pela Europa, porque ele é uma boa oportunidade. Que implicações é que o enfraquecimento de Theresa May pode ter nas negociações do Brexit, de João Miguel Tavares? Isso não é muito fácil de saber, porque o problema ali é que aquilo ficou uma tal confusão que nem sequer é claro o que é que ganhou e o que é que perdeu, como estava a dizer o Pedro. O que é que ganham realmente? As pessoas, há quem diga que não. Os ingleses votaram a dizer que querem um soft Brexit, não querem nada apressado e mal negociado. E há quem diga ao contrário, que a Theresa May perdeu a sua base de apoio porque tentou se aproximar demasiado do centro e tentou ser demasiado moderada. Portanto, nem isso dá para saber agora. E esta situação coloca a União Europeia em vantagem na mesa de negociações? Mas eu não vejo vantagem nenhuma. Eu acho que é um daqueles jogos, há jogos em que toda a gente ganha, isto é daqueles que toda a gente perde. Parece-me que a União Europeia vai perder muito por não ter lá a Grã-Bretanha, e acho que a Grã-Bretanha vai perder imenso por não estar na União Europeia. Não há vencedores aí. Não há vencedores. O Pedro Mexia já referiu que anteriormente David Cameron convocou um referendo porque queria acabar com o Brexit, e o Brexit ganhou esse referendo, aliás, tendo obrigado Cameron a afastar-se. Agora Theresa May já tinha maioria absoluta, foi garganeira. Exato. E quis aumentar a maioria absoluta, perdeu a maioria absoluta. Haverá alguma moléstia em Downing Street que leve os chefes de governo a terem mais olhos que barriga, Ricardo Araújo Pereira? Bom, eles claramente são duas pessoas com dois estrategas, não é? Claramente. Portanto, sempre que montam um estratagema, ele falha. E, aparentemente o eleitorado em Inglaterra não gosta de ser manipulado, que é uma coisa simpática, não é? Mas, ao que parece, os primeiros ministros gostam de... andam a contar com o voto no rabo da urna e depois, afinal, não é isso que se verifica. Acaba por ser bem feita. Está esclarecido então porque é que o Pedro Mexia se declara comum. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se, e agora vamos ter muito cuidado com a dicção, diz sentir-se fundido. É assim, fundido. Sim, mas não sou só eu, hein? E o que é que somos nós todos. E o que é que o funde? Não, acho que todos nós andamos a ser fundidos há imenso tempo, isto é para falar da EDP, não é? Quero falar das suspeitas à volta da EDP, da investigação em que há vários arguidos desde esta semana, entre eles António Mexia.
Como é que vê isto tudo, João Miguel Tavares? Em primeiro lugar, é quero lamentar que este é um caso em que está a faltar uma boa fuga de informação. Não sei o que é que se está a passar com a justiça portuguesa, porque nós não sabemos o que é que se passa. Até nisto, nós sentimos o tratamento especial da EDP. Porque em todos os casos nós sabemos porque é que estão a ser investigados, o que é que está realmente a passar, qual é a tramóia. Aqui não se sabe nada. Mas não se sabe nada. Mas não é verdade que António Mexia, mais todos os seus amigos do Conselho de Administração e ainda mais Eduardo Catroga não foram dar uma conferência de imprensa para se explicarem? Sim, mas eu desconfio que aquilo que eles explicaram não tem nada a ver com aquilo com que eles estão a ser investigados. E isso é que me põe de pé atrás. Não ficou convencido com as explicações de António Mexia? Não fiquei nada convencido lá com a história da CMEC, não é? Pois, por isso é que eu perguntei como é que vê isto. Eu vejo isto muito mal. Eu, aliás, não gostei das explicações de António Mexia, não gostei nada de Eduardo Catroga quando veio dizer aquilo. Não se brinca com uma empresa cotada, que é uma espécie de variação de quem se mete com a EDP leva. Não gostei nada daquela postura, porque é evidente que aquilo que está em causa não pode ser apenas a negociação da SCMEC, porque o Ministério Público não anda a discutir política. E António Mexia esteve ali com uma postura como se aquilo que estivesse em causa era o Ministério Público, a Armada ERS, que é a entidade reguladora da energia elétrica, a discutir se aquele contrato tinha sido bem assinado ou mal assinado. Ora, não é isso. Não é? Aparentemente as pessoas estão a ser investigadas por corrupção. Portanto, estamos a falar de pessoas que terão alegadamente recebido dinheiro para fazer determinadas coisas para beneficiar a empresa e provavelmente também a si próprios. E, portanto, isto continua... É notável como é que uma empresa de eletricidade gosta tanto de nos manter às escuras. Aquilo é mais a sombra do que a luz. E isso é assim há muito, muito tempo. E ainda por cima há coisas que são dadas como normais. Ver António Mexia explicar... Isto é uma história que já sabia, mas vê-lo explicar a famosa cátedra de Manuel Pinho na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, ali com... Parece que aquilo é normal. Então aquele senhor, até um famoso professor universitário, ele dá aulas em Pequim. Então, um homem tão famoso, e porquê é que não haveria de ir dar aulas em Colômbia? Ele não deveria ir dar aulas porque ele tinha acabado de sair do governo e tinha sido um ministro que tinha tutelado a área da EDP que tinha alegadamente favorecido a EDP. O que está em causa não é Manuel Pinho ter ido dar aulas. O que está em causa é o financiamento do curso que Manuel Pinho foi dar para os Estados Unidos na América, foi pago pela EDP. E aquilo é dito, isto é normalíssimo. Não é normal. E eu, quando vejo pessoas estarem ali a defender completas anormalidades, como se estivessem a comer farturas e a mascar pastilhas, a mim chega-me logo muito mal. Acha que isto que o João Miguel Tavares acaba de dizer pode cair na categoria de brincadeira com empresas cotadas na Bolsa, Ricardo Araújo Pereira? É possível. Eu, antes disso, eu queria sublinhar o sentido de Estado de João Miguel Tavares, a lucidez, porque ele conseguiu falar sobre este caso esquisitíssimo que transanda, que envolve o ministro Manuel Pinho, que pertencia a um determinado governo. E João Miguel Tavares conseguiu não referir o nome do primeiro-ministro desse governo. Estou a ser capaz. Isto deve ter... É terapia. Ele está a fazer terapia. Já estou há 27 dias sem dizer o nome de José Sócrates. Opa, vais ter que entregar a ficha, porque eles dão umas fichas a quem... Estraguei tudo. E justificava-se, porque também cheira a BES aqui por todos os lados. Vêm de lá os dois, o Mexia vem de lá, exatamente. Vem de lá. Justificava-se ter dito. Eu fiquei muito desapontado. É para ver, Miguel. Sim. Já alguma vez brincou com empresas cotadas na Bolsa, Ricardo Araújo Pereira? Não, eu costumo brincar com outro tipo de coisa, mas eu aprecio a frase: não se brinca com empresas cotadas em Bolsa, que significa várias coisas. Primeiro, que se calhar com as que não são cotadas em Bolsa pode-se. Quer brincar com uma mercearia, está tudo bem. Agora, com esta não. E depois, o que é curioso no Eduardo Catroga e nisto tudo é que ele é capaz de ter razão. Toda a gente sabe que brinca-se é com o dinheiro dos contribuintes. Isso brinca-se à vontade. Porque isto dos CMEC, há aqui é uma espécie de... É como jogar Monopólio com o jogo viciado. Quer dizer, a EDP começa com as notas todas. E também com as cartas de... podes sair da prisão. E nós jogamos com o resto. E, portanto, há aqui uma ideia de favorecimento. Essa história dos CMEC, que todos os organismos que olham para aquilo dizem
isto são, na prática, basicamente o que o Estado faz é dar um subsídio absolutamente indevido a empresas que não só não precisam dele porque são monopolistas, como não precisam dele porque não há razão para o terem. Subsídio esse que excedem muito as necessidades daquilo que todos os organismos dizem, isto excede em milhões e milhões de euros, aquilo que a razão de ser desta troca entre o Estado e esta empresa. E, portanto, parece-me que ele acaba por ter razão. A gente brinca com isso, com empresas cotadas, isso nem pensar. As declarações do antigo Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, e do antigo Secretário de Estado, Henrique Gomes, parecem-lhe significativas neste contexto, Pedro Mexia. Eles vieram ambos esta semana dizer que o lobby da energia tem condicionado governos, o lobby da energia é dos mais fortes que há em Portugal. Parece-me significativo justamente porque nós podemos dizer muitas coisas sobre este caso sem dizer nada sobre a investigação e sobre as culpas das pessoas que são arguidas, porque sabemos várias coisas e têm sido ditas por várias fontes, desde a Troika até o Ministro e o Secretário de Estado que agora falaram e que na altura disseram que quando as medidas e quando os protestos deles e as medidas que eles tinham nessa matéria da energia e não vingaram no governo Pedro Passos Coelho e o Secretário de Estado foi afastado, que foi festejado com champanhe, a expressão, foi festejado com champanhe o seu afastamento. E, portanto, nós sabemos várias coisas. Sabemos que há uma contestação por parte de várias entidades governamentais e não governamentais, portuguesas e estrangeiras, incluindo a Troika, às rendas e às rendas serem excessivas. Sabemos também que a fatura da eletricidade em Portugal é bastante disparatada e sabemos que há histórias e que há expressões que em si mesmas são esquisitas. A maneira como o João Miguel disse, com que o meu homónimo, mas não familiar, disse que era natural aquela história das aulas pagas. Não é assim tão natural. A naturalidade com que a Troika diz essa frase de não se brinca com a empresa escutada é como aquelas pessoas que dizem para os árbitros, não se brinca com o Benfica. Não, mas aí está certo. Não se trata de brincar ou não brincar, trata-se da justiça seguir o seu caminho. Não é? E deixa-me só dizer isto. O António Mexia vem dizer nós não cometemos nenhuma ilegalidade. Mas claro que não. A ilegalidade é para pobres. São os pobres é que cometem ilegalidades. Os muito ricos fazem as leis à medida para não terem de cometer ilegalidades. Essa é que é a maravilha de todo este processo. Já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares se declara fundido e vamos lá ver como é que isto evolui. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se faz questão de se afirmar crescido. Era preciso vir para aqui gabar-se do seu 1,92 m de altura, Ricardo? 92? Eu tenho 1,93 m. É uma informação que está no Google. O Google está-me a roubar centímetros, que são, aliás, preciosos. Já não é a primeira vez que me dizem mas olha que parece mais pequeno. Não é. É 1,93 m. Mas, na verdade, não sou eu que sou crescido. A OCDE reviu em alta o crescimento para Portugal, ou seja, em vez de irmos crescer 1,2, acho que vamos crescer 2,1 na perspectiva deles. Será que alguém se enganou e inverteu os algarismos? Se calhar andaram a brincar com aquilo em vez de andar a brincar com empresas cotadas. Mas esse crescimento isso é uma boa notícia, como é óbvio. Há a queda do desemprego também, há o déficit também pequeno. Isso significa falta a dívida, não é? Falta a dívida, mas António Costa diz que até ao fim do ano se calhar ainda vai subir um bocadinho, mas depois vai começar a descer, a sério. E o facto das coisas estarem a correr bem faz com que adversários políticos, jornalistas e jornalistas adversários políticos tenham dificuldade em confrontar António Costa. Foi o caso de José Gomes Ferreira, coitado. Mas eu não quero... Atenção, eu acho que José Gomes Ferreira fez o seu trabalho. Eu não tenho nada contra. Eu acho que uma pessoa tem o direito de ter as opiniões que tem direito de, sendo jornalista, fazer as perguntas que acha que deve fazer. Achei que era divertido o António Costa estar a dizer várias vezes gosto de estar aqui neste debate em vez de ser uma entrevista. É divertido isso. Mas acho que cada um fez o seu papel. Cada um fez o seu papel. Nada contra. Mas pareceu-me ver, de facto, que ao pé dos apontamentos o José Gomes Ferreira tinha uma foto do Passos e ele... volta e meia fazia... E às vezes o Costa dizia coisas desagradáveis e ele tapava os ouvidos como quem diz. Não ouças. Mas gostei de ver. Pedro Mexia viu uma entrevista ou viu um debate?
É uma entrevista em que o entrevistador se preparou, independentemente do que cada um ache sobre José Gomes Ferreira. A ideia de que um entrevistado diz a um entrevistador não estava à espera disso, ou não queria falar disso, ou sabe demasiados detalhes sobre esse assunto. Eu não sei nada de economia e não dou notas de bom trabalho e mau trabalho jornalístico, mas podíamos fazer isso neste programa. Mas o José Gomes Ferreira, uma coisa é certa, prepara-se e fez uma entrevista adversarial, o que eu acho absolutamente normal, e acho que aliás, um Primeiro-Ministro nunca se devia queixar disso, a não ser que o entrevistador seja mal educado ou fale de assuntos que não têm nada a ver com a governação do país. Não é verdade que António Costa não se queixou, ironizou. Não, está bem, mas tem mais é que aguentar e seguir em frente, até. Ainda por cima, se as notícias são boas... O que é que retirou daquela entrevista na SIC, João Miguel Tavares? O António Costa tem uma grandiosa vantagem, que é uma das razões pela qual ainda... Mas já parece que é bom com crianças, não é? Ele é ótimo com crianças. Eu recomendo a toda a gente, no próxima vez que houver uma tolerância de ponto, por favor, vão. É na parte de trás do Palácio de São Bento. Irem lá bater à porta. Foi ótimo. Agora, ele está super confiante, mesmo. E aquilo é como aqueles jogadores... O Mourinho tinha essa mania, o justamente tem, que é aqueles tipos que parece que são cepos com todos, mas depois treinados por aqueles tipos, são muito bons. E o Costa está nessa fase, aquilo tudo lhe sai bem. E ele tem uma coisa que realmente que é esse lado da empatia, que é o sentido do humor. É o sentido do humor. Aliás, porque ele, na era pré-primeiro-ministro, houve trocas de SMS violentas, você saiu inopinadamente aí atrás desse carro para me fazer uma pergunta. Houve aí momentos agrestes com jornalistas, mas que subitamente desapareceram. Eu só acho que ele teve ali um momento em que ele podia ter sido mais sucinto, uma coisa mais resumida, que é quando ele diz: olha, eu tenho aqui o papel, você, a última vez que me entrevistou, disse: porque é que você está a gripar o motor da economia, você está a dar cabo disto, você está a dar... E agora? E depois disse, e agora está tudo a crescer, desemprego... Bastava. Chupa! Era mais rápido. Tinha sido mais rápido, a gente tinha ido jantar mais depressa. Agora, ele está nessa fase. E como usa muito o humor, que eu acho que no caso dele aquilo não é uma coisa encenada. É uma coisa natural nele, parece. É um tipo bem disposto. Isso passa muito bem na televisão. E mesmo para quem, como eu, ou mesmo o José Gomes Ferreira... O José Gomes Ferreira não estava zangado, aquilo não foi uma coisa adversarial nesse aspecto. Aquilo estava brincalhão, foram-se picando mutuamente. Aquilo até foi divertido de ver. Mas ele está mesmo nesse aspecto. Ele disse que não estava no estado de graça, mas não é verdade. Ele está neste momento no estado de graça. Aliás, ele está então em estado de graça que começa a ficar preocupado que as coisas estão a lhe correr bem demais. Porque a partir de um certo momento vai começar a descer. As expectativas ficam demasiado altas e é muito fácil cair. Até para aquilo que ele queria. Muito bem, estamos quase a terminar. Ainda faltam os decretos. Desta vez estamos na Feira do Livro de Lisboa, com muita gente que... Repito, devia estar a comprar livros em vez de estar aqui parada, porque a Feira do Livro é para andar de barraca em barraca a comprar livros, e por isso nós vamos sugerir livros. As pessoas têm gentileza de vir aqui. E eu estou a espetá-las, a censurar. Pois é, de facto isto não se faz. Não, vamos dar sugestões de leitura a fechar. O Ricardo Araújo Pereira decreta, como sugestão de leitura, o novo romance de José Eduardo Agualusa, A Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Que eu, aliás, não li, como ainda nem sequer comprei. Este é do moderador do programa. É do moderador do programa, que já me disse que é para devolver no fim. É verdade. Já está aí profusamente anotado. Sim, é o último livro do José Eduardo Agualusa. É dedicado, entre outros, ao meu amigo Luati Beirão, que, ao que parece, também inspira uma das personagens do livro. A questão aqui é que às vezes a gente tem a sensação que Portugal, no que diz respeito à Angola, Portugal tem a dignidade indexada ao preço do barril de Brent. Se o petróleo está barato e os angolanos perdem poder de compra, a gente diz: é incrível o que eles estão a falar de direitos humanos, prestem atenção a isso, pá, pelo amor de Deus. Quando o petróleo está caro e os angolanos têm muito poder, com certeza, como está, Sr. General? Passou bem? Com certeza. Tenho a certeza que estes rapazes estavam-se a portar mal. Fez bem aprendê-los por ler um livro. E portanto, trata-se de um livro sobre... Diz que o livro fala... Por exemplo, uma das personagens é um jornalista angolano, e aqui na contracapa diz que descreve, digamos, um ambiente
totalitário. Não sei onde é que o José Eduardo Agualusa foi buscar isto. Mas já sabe como é que é a imaginação desses escritores, não é? Muito bem. A Sociedade dos Sonhadores Involuntários, de José Eduardo Agualusa. O Pedro Mexia foge da literatura e decreta um livro que eu não encontrei na feira. Aliás, não encontrei sequer a editora. O livro chama-se Testemunho de um Banqueiro, História de quem venceu nos mercados. E é uma biografia de João Rendeiro. Sim, eu gosto muito desse porque o timing é tudo. E o Michel Houellebecq escreveu um livro chamado Submissão sobre a hipótese de um candidato islâmico ganhar as eleições em França, e esse livro saiu no dia do atentado ao Charlie Hebdo. E esse livro sobre João Rendeiro, que tem esse título chamado, que é A História de Quem Venceu nos Mercados, saiu em 2008, o ano em que estourou o BPP. Não foi só o ano, foi para aí um mês antes. Mas foi muito antes, foi muito perto, e portanto foi um daqueles livros. Há vários livros desmentidos pela realidade, mas Mas ocorre-te assim um outro sobre os Estados Unidos, por exemplo? Não me ocorre mais nenhum, que eu não digo mal da minha editora. Não. Então, é a história, como é que é? A história contrafactual, não é? Contrafactual. É a história contrafactual, sim. Mas a história foi muito rápida nesse caso. Ok. Isso é mesmo só uma piada para as pessoas. Ninguém vai perceber. Não, vamos explicar. O que se passa é o seguinte, é que a editora, que aliás publica os meus livros, e isso logo indica o tipo de discernimento que esta gente tem, publicou um livro chamado... Antes das eleições. Americanas, sim. Chamado Administração Hillary. Como quem diz, vamos prever como é que será quando a Hillary for presidente, e depois parece que aconteceu qualquer coisa que transtornou aquele livro. Mas o livro é um bom exercício de imaginação. Quem gostar da Twilight Zone e de política americana pode adquirir. Para fechar, o João Miguel Tavares decreta Uma Faca nos Dentes, poesia surrealista de António José Forte. Exatamente. Mas que tem outra razão de ser. Também, não, em primeiro lugar, saiu pela Antígona. A Antígona é uma grande editora. Eu, aliás, acho que quem publica o Orwell e o Stern deve ter um lugar no céu reservado, e para quem edita também, como é o caso do Luís Oliveira. Mas deu-se aqui uma confluência... mais uma vez de timing, porque Manuel Alegre ganhou o Prémio Camões. E pronto. Está bem, ganhou o Prémio Camões. Eu já tenho algumas objeções a isso, mas tudo bem. Mas ele depois foi para o Diário de Notícias dizer é natural que me atribuam este prémio. Até podia ter sido mais cedo. E aquilo até podia ter sido mais cedo. Quando se vai ver a lista dos portugueses que ganharam o Prémio Camões, desculpem lá, eu não trocava nenhum pelo Manuel Alegre. Mas o Prémio Camões não premia a modéstia. Não premia a modéstia. Mas então, neste livro que acabou de sair, nesta edição praticamente uma integral do António José Forte, há uma nota do Luís Oliveira, que é o editor, e ele cita Agostina Bessa Luís a propósito de Manuel Alegre, e diz, citando a Agostina, que Manuel Alegre é o melhor dos nossos poetas assim. E eu acho que esta é a definição perfeita, e era com isto. Fica o António José Forte, fica a nota do Luís Oliveira, fica a Agostina Bessa Luís, que é uma autora que todos gostamos aqui a esta mesa, e fica também a recomendação para que deem uma volta pela feira e comprem livros, agradecendo terem estado aqui ao sol neste fim de tarde na Feira do Livro de Lisboa, com o Governo Sombra, que volta para a semana no formato habitual, com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Muito obrigado.